Olá, bom dia. Bom dia. Bom dia. Bom dia, gente. Bom dia. Quem está chegando agora? Estão vendo a minha tela aqui? Sim. Ok, obrigada, Márcio. Bem, hoje a gente vai dar continuidade à aula sobre diversidade religiosa como parte da cultura. Eu coloquei o texto, tá na aula 15, mas aqui na aula 16 eu coloquei um vídeo. Na Globo, tinha um programa chamado O Sagrado. Eram vídeos, assim, curtinhos, que passava logo no início da programação da emissora, e eles falavam sobre várias temáticas ligadas ao sagrado, e que o que era muito interessante é que vários líderes religiosos, pessoas de várias religiões, né, representantes, melhor falando assim, de várias religiões, eles participavam desse programa. E cada um tinha a sua fala de acordo com os preceitos da sua religião. A imagem não está 100% não, né? Até porque já é um vídeo antigo, não tão antigo, né? Mas já tem um vídeo antigo que está no... Desculpa ter entrado agora, tá? Minha internet está muito instável, me Ah, desculpe. tudo bem, a minha também. Ainda mais que está todo mundo no online hoje aqui em casa. Desculpe, eu tô... Nossa, ai, que dia difícil, me desculpe. Que nada, vai melhorar. A imagem não está muito 100%, mas dá para a gente entender bem qual é a mensagem que esse vídeo do programa, né, o Sagrado, fala sobre a questão da liberdade religiosa. Quem tiver curiosidade, pode procurar no YouTube o Sagrado. Aí é sempre esse fundo aqui, né, que está aparecendo. Olha, essa janelinha do Zoom, ela me irrita um pouco. Pronto, sumiu. Esse fundo assim, quando a pessoa está falando, aí vocês já vão saber que é o mesmo programa, tá? Deixa eu botar para dentro aqui o pessoal que está pedindo para entrar. E aí a gente começa. Eu não posso, eu vou botar direto pelo YouTube, mas eu não posso ampliar a minha... Ih, travei. Voltei?
Estão me ouvindo? Sim? Travei de novo. Mas pra mim não tá travando, não. Não, para mim tá travando muito. Eu não posso ampliar a minha tela porque trava o YouTube. Mas pequenininho assim também dá para ver. Vamos lá. Eu gosto muito de uma frase de Agostinho, um teólogo muito antigo, que dizia que há um vazio no coração do homem, e esse vazio tem o tamanho de Deus. Eu observo claramente a diferença entre uma pessoa que tem e uma pessoa que não tem religião, porque religião é o espaço da esperança, tanto para o presente quanto para o futuro. O mundo contemporâneo nos coloca diante de um desafio: lidar com problemas e adversidades que sempre existiram com novos olhares. Conflitos políticos e religiosos entre nações, racismo e preconceito comprometem o bem-estar social. Como a religião atua na tentativa de minimizar esses conflitos? Quando você tem uma fé, quando você tem uma crença, quando você é espiritualizado, você está aberto para se aproximar do outro. Você consegue ver o outro ser humano, qualquer outro ser humano, como um ser que abriga esse ser supremo, que eu chamo Deus, Javé, Jeová, Alá, Zambi, Gad, Dieu, Lorum, não importa. As sociedades estabelecem regras de comportamento que podem acolher ou excluir pessoas de um determinado grupo. Padrões que muitas vezes suprimem as características individuais de cada ser humano. Aceitar a si mesmo e ao outro se tornou um desafio. Como a religião nos ajuda a vencê-lo? A religião é a ligação entre a criatura e o seu Criador. No mundo contemporâneo, observamos que o afastamento da humanidade, da religiosidade, da espiritualidade está provocando um selamento nos corações das pessoas. Portanto, devemos se aproximar cada vez da nossa fé religiosa, da fé no nosso Criador, para que possamos ser irmãos dentro de uma só fé única. Avanços tecnológicos e científicos, meios de comunicação que encurtam fronteiras. Conectados por rede, criamos novas formas de nos relacionar com o outro e com o mundo. Estamos menos solitários? A grande questão dos nossos tempos é o individualismo e o quanto o ser humano se sente solitário, isolado. Vivemos, portanto, um projeto que parece que é só a nossa própria biografia, quando o nosso projeto é parte da vida, algo mais amplo. A religião tem essa função de nos reconectar com algo sagrado, com um projeto que é transcendente e não só a nossa vida pessoal. Vivemos hoje numa sociedade de contrastes, de desigualdades sociais. Concentração de renda, favorecimentos ilícitos, corrupção, deturpam o conceito de igualdade de direitos entre os homens. Como a religiosidade pode contribuir para a restauração destes direitos? Na religião, nós dizemos normalmente que todas as pessoas são filhos e filhas de Deus, e isso assegura uma igualdade fundamental. Nesse sentido, a sociedade deve ser expressão dessa igualdade fundamental de todas as pessoas, de todos os seres humanos. O que é que a religião faz, então? Ela propõe um sistema de valores, um sistema de referência, a partir do qual se organiza a vida em sociedade na defesa dos direitos e da dignidade de todas as pessoas. As relações humanas mudaram. Podemos nos comunicar com pessoas de países distantes, mas talvez percamos o contato direto, as experiências reais, o toque, o diálogo, o convívio. A religião tem poder agregador? As novas tecnologias, na verdade, são ferramentas e, como tal, elas podem ser usadas para bem ou para mal. Está na nossa mão fazer desses instrumentos uma forma de se aproximar dos seres humanos, de buscar mais conectividade com
a vida, ou de fazer desses espaços de isolamento, onde a gente fica separado do mundo por uma tela. Várias religiões, vários olhares. A sociedade contemporânea nos impõe desafios de ordem econômica, social e política. Apresenta ainda novos valores e crenças que visam o bem-estar do homem. Pesquisas científicas e avanços médicos nos ajudam a viver mais e melhor. Desejamos um corpo saudável, mas como cuidamos da saúde da alma? No budismo, nós vamos dizer, a ênfase seria nós desenvolvermos relações melhores conosco mesmo, com as outras pessoas, com as autoridades e com a natureza. Isso inclui nós usarmos uma mente mais amorosa e compassiva e que a nossa energia também, em relação a nós, aos outros, às autoridades e à natureza, também seja uma energia compassiva, amorosa, que aprecia a qualidade deles. Por vezes, as ciências, a política, a religião se posicionam de maneiras diferentes quanto à ética, aos valores sociais e à família. Como a religião prega seus valores na sociedade contemporânea? O que há necessidade na visão espírita é de que façamos a nossa contribuição, mostrando e demonstrando o homem como um ser espiritual. E nessas condições deve melhor aproveitar a atual oportunidade reencarnatória, a atual vida corpórea, mas, acima de tudo, com base na ética cristã e contribuindo com a melhoria da própria humanidade. O mundo contemporâneo é marcado por conquistas sociais e mudanças nos valores tradicionais que muitas vezes provocam discussões e conflitos. A religião está aberta a essas transformações? Entre as transformações pelas quais passa a humanidade, muitas vezes se chama a atenção dos aspectos negativos. No entanto, muita coisa boa e positiva ocorre simultaneamente. Isso demonstra a evolução do homem dentro do contexto terreno. Nós espíritas entendemos que há uma evolução contínua, pois somos jornadeiros desse processo evolutivo. Desejamos um mundo mais justo, mais igualitário. Mas a justiça é uma responsabilidade de todos. Estamos fazendo a nossa parte? As religiões só cumprem o seu papel na medida em que ajudam as pessoas a viverem a vida em comunidade e em sociedade nesse mundo. A religião não é para preparar as pessoas para a vida em outro mundo, a religião ajuda as pessoas a viverem nesse mundo agora. Se ainda não estamos na vivência de todos os direitos humanos, de igualdade e de justiça para todos, isso não significa que a gente não possa chegar a esse lugar, que isso não possa acontecer. E a religião tem sim um papel a desempenhar nesse momento de projeção do futuro, de projeção do ideal da vida em sociedade. E aí, gente, gostaram do vídeo? Alguém... Informativo. Eu acho que eu quero conversar um pouco sobre isso. Vou até abrir a câmera para conversar. Ah, mas fala. Complementa que depois... Não, pode abrir. Tá meio escuro, mas é porque... Enfim, deixa eu aumentar o brilho aqui. Sempre é melhor. Os dias desses não, eu tô me questionando muito sobre a vida, a sociedade que a gente leva, as coisas que não estão certas, sabe? Que eu quero que melhore. Por que eu questiono também tudo? Porque eu sou assim, porque às vezes eu me acho tão responsável, porque às vezes eu me acho tão irresponsável com algumas outras coisas. Eu acho que esse vídeo me acalmou um pouco, porque a gente fica questionando isso tudo, e, sabe, cada fase é uma fase. E o que é engraçado é que eu lembro ontem que era 2019, eu reclamava assim com meu pai, 2019 foi horrível.
Aí chegou 2020, 2020 foi horrível. Eu tento não falar que 2021 é horrível, porque as coisas, mesmo que lentas, estão andando aos pouquinhos. Mas a gente também tem que entender, às vezes, que não é do nosso jeito, né? Cada um tem a sua opinião, a gente tenta mudar, né? Mas, como o cara disse no vídeo, a religião ela ajuda muito, por exemplo, a você encontrar respostas que o homem não é possível de dar. E isso acalma, isso desfruta, isso traz uma paz, mesmo que não seja uma paz para sempre, a gente procura ajuda, né? Isso aí. Obrigada, Daniel. Você falou muito bem. Inclusive, eu fui fazendo algumas anotações, né? Enquanto as pessoas falavam lá no vídeo. E aí, uma coisa que eu anotei que, assim, esse vídeo ele tem 7 anos, né? Que tá lá no YouTube. Ele já deve ter uns 8 anos ou mais que ele foi produzido. Só que é uma fala que ela continua atual. Então, se essa fala continua atual, é porque nada mudou. Os problemas continuam, nada mudou. Sabe que eu cheguei pro meu pai? Eu tenho muito problema familiar, né? Eu cheguei pro meu pai e falei assim, por que as pessoas são assim? Meu pai estudou sociologia também, nunca te contei isso, porque não é quando você faz direito, né? Você estuda sociologia, uma das matérias. Ele disse assim, olha, quanto a sociedade vai evoluindo, os problemas aumentam e as soluções também aumentam. Mas você tem que se identificar nesse meio, o que você quer fazer. Lógico, o seu pai e sua mãe vai querer o melhor para você. A gente avisa, mas você que escolhe. Mas a gente também não procura também ficar, meu pai, julgando muito, porque a gente sabe que você está na adolescência e a gente já passou. Eu, por exemplo, eu vou contar aqui, eu tenho um irmão que tem problema com droga. E eu cheguei para o meu pai nesses dias, eu questionei assim, por que ele fez isso, sabe? Ele tem tudo, tem dinheiro, é rico, tem uma família estruturada por trás dele, né? A família dele. Aí meu pai chegou assim e falou, olha, a gente é diferente, não tem como. Eu conversei com ele, falei para ele não ir nesse caminho, falei para ele evitar fazer isso, mas, sabe, a gente fica se questionando porque a gente quer o melhor para o outro, porque a gente vê o outro sofrendo, a gente se questiona, pô, cara, faz alguma coisa, tenta, né? Porque também a gente não sabe o que se passa pelo mental. Às vezes a gente julga uma aparência física, uma atitude da pessoa, porque a gente consegue ver. Mas o mental, a ansiedade, as tristezas, e entre outras coisas, a gente não sabe. Por isso que também eu agora estou julgando muito menos do que antigamente eu julgava. Isso aí. A minha psicóloga semana passada falou uma frase que eu fiquei pensando muito nisso, né? Eu até anotei aqui no meu post-itzinho, eu tenho essa mania, né, de anotar, enquanto as pessoas estão... Mania não é mania não. Não é mania não. Eu tenho também a mania de anotar as coisas. Pronto, falei. Minha psicóloga também fala para eu fazer isso. Eu vou anotando, né? Eu vou anotando, às vezes eu colo aqui na frente eu tenho meu quadro aqui na frente do computador, né? Isso se chama organização. Organização. Não posso nem mostrar o meu quadro para vocês, mas assim, tá tudo escrito aqui, né? Coisas que eu quero pesquisar, coisas que... aliás, isso aqui está errado. Não tenho aula dia 5, não. Eu tenho aula só dia 12. Só de olhar aqui, eu já vi algo que precisava mudar, porque vão emendar o feriado, e aí a aula de sábado ficou para o Dia dos Namorados. Aliás, eu queria combinar um negócio com vocês, mas depois eu combino. Mas daqui a pouco eu combino. E aí foi validar sentimentos, né? Validar sentimentos. Aí são 3 relações. Olha, a aula não saiu do contexto não, tá? Porque a gente está falando sobre diversidade religiosa, mas
A diversidade religiosa é feita por pessoas. E aí a gente está falando também a questão do grande problema da diversidade religiosa, que é a intolerância. E aí, por que as pessoas são intolerantes? Se elas são intolerantes com a religião dos outros, às vezes elas são intolerantes com elas próprias, elas são intolerantes com o jeito de ser da pessoa, independente da religião, ela é intolerante com o corpo do outro incomoda, o jeito de vestir, o jeito de falar, né? Aí eu penso assim, você tem direito de ser intolerante, mas guarda para você. Olha, eu concordo. Eu sou uma pessoa muito intolerante, porque eu sou uma pessoa assim que eu explodo com tudo. Mas com o tempo, eu estou aprendendo que eu tenho que parar de ser tão intolerante, entende? Porque isso me afeta o outro. Às vezes, por exemplo, uma vez, eu sempre fui uma cara muito explosiva. A última vez eu fui e falei lá um negócio lá nos status lá, falando sobre o professor, não sei o que, a Flávia chamou e eu fui lá falar com a Flávia. Aí eu disse assim para a Flávia, não leva tudo a sério que eu falo, porque depois eu vou lá e me arrependo e me desculpo. É assim, a gente, no momento que está na tensão, é o sentimento, a gente está ali, a gente se sente na vontade de expressar o que a gente está sentindo. Mas depois a gente para e pensa e volta atrás. Mas eu falei a ela, depois ela falou assim, não, me desculpe. Então eu falei, não precisa se desculpar, o erro foi meu, de ter colocado aquilo e ter feito aqueles comentários. Mas às vezes, você levar a vida tão séria assim, também não é para levar a vida com irresponsabilidade, também não é para levar com a vida irresponsabilidade, querendo não fazer nada da vida, que depois isso vai te dar um problema gigantesco. Mas você tem que sempre procurar o equilíbrio. Claro, vai ter ocasiões que você não vai conseguir controlar, mas você tenta, no seu possível, fazer o melhor para você, porque nem sempre você pode pensar no outro. Por exemplo, a minha religião afeta o outro. Você não pensa, quando você vai escolher sua religião, se sua religião afeta o outro. O outro que tem que aprender a lidar com a sua religião. Aprender a ser tolerante. Entende? Mais ou Agora eu quero que você... menos. Mais ou menos, porque hoje em dia está difícil. O que eu estou dizendo é que, assim, você pode ser uma pessoa intolerante. O que você não pode é passar para frente a sua intolerância. Né? Olha só, uma coisa... Mas, assim, vou te dar um exemplo, tá? Eu sou intolerante à lactose. Uhum. Às vezes eu consumo coisas com leite, mas o meu corpo reage. Então, se eu não quero que o meu corpo reaja, eu vou evitar ao máximo ter contato... Ou se comer alguma coisa, tomar lactase, como se chama, né? Aquele remédio que ajuda... Isso aí. Só que eu não gosto de tomar enzima, tá? Porque eu acho que é uma coisa que o meu corpo não produz, né? Então, eu vou botar para dentro, eu prefiro controlar, enfim, isso é uma questão minha, mas eu prefiro controlar não comendo. Porém, no caso das nossas intolerâncias, se eu sei que eu sou intolerante a certos preceitos da religião do outro, eu vou evitar esse tipo de discurso, eu vou evitar esse tipo de conversa, esse tipo de confronto, tá? Porque justamente, até eu vou entrar nesse tema hoje com o sexto ano, é o sexto ano? Acho que é. É a diferença entre confronto e conflito, né? Então, assim... Confronto é você confrontar a pessoa sem tentar resolver. Quando você conflita com alguém,
Você ainda está tentando, com aquele problema que você e o outro têm, e que os dois se afetam, resolver. Porque confronto você é confrontar. Aquele seu, por exemplo, seu É inimigo. quase isso, digamos assim. É quase isso. Mas, voltando aqui um pouquinho nas coisas que eu anotei, né, que eu estava falando sobre a questão ali, do validar o sentimento do outro. Né? Então, você precisa validar o sentimento do outro, você quer que o seu sentimento seja validado, agora você também precisa validar os seus próprios sentimentos, que é justamente em controlar essa intolerância, tá? Controlar essa intolerância. E aí, por exemplo, ele fala muito nessa questão da atitude amorosa. Eu não sou obrigada a amar todo mundo. Não sou. Existe uma coisa chamada simpatia. Às vezes você não tem simpatia por todo mundo. Às vezes você não tem afinidade com determinada pessoa, com determinada situação. Mas isso não quer dizer que você precisa ser intolerante, que você precisa ser estúpido, grosso, ignorante. Né? Você pode ter uma atitude amorosa com aquela pessoa. Né? Isso vai também, e a gente entra numa outra situação, que é essa deturpação da frase eu te amo. As pessoas, eu te amo, eu te amo, eu te amo, eu te amo. Não, às vezes você não ama, você tem simplesmente uma atitude amorosa com aquelas pessoas. E aí, né, próprio São João já fala, né, o mais importante é a forma como você vive o amor, né? O amor é a verdade. As mudanças sociais que nós estamos tendo nos últimos anos, e aí eu coloco aqui esses 7 anos que esse vídeo está publicado, elas são pautadas muito na possibilidade que as pessoas têm de ter uma atitude amorosa mais compreensiva, mais compreensão a partir dessa atitude amorosa. E aí a gente está falando sobre a inclusão, a gente está falando sobre a diversidade cultural, a gente está falando sobre a diversidade religiosa, a gente está aceitando, por exemplo, que, vamos lá, fazer um exemplo bem doido, assim. Tem a dança dos famosos lá no Domingão do Faustão, que vai acabar, inclusive, né? Mas você pode ter lá em uma daquelas danças uma dança africana. Porque você tem o tango, você tem o chachado, você tem isso, tem aquilo, e você tem dança africana. Por que não? Talvez há 15 anos passados as pessoas não aceitassem que é dança africana. Mas o que eu acho hoje, só um minutinho, Daniel, só um minutinho, só para fechar o pensamento aqui, senão eu me perco. Isso é coisa de macumba. Esse negócio de santo na televisão, isso é feio. Poxa, que discurso ridículo para 2021, né? Então, assim, você vai ter, vamos supor, tá? Hipótese, vai ter lá um quadro lá no dança africana. Você pode não gostar, é um direito seu, é uma opinião sua, mas fica de boca fechada. Não vai para a internet falar besteira, né? Não vai para o Twitter falar besteira, não vai humilhar as pessoas na internet, porque isso ofende, né? Isso ofende muito. E algumas pessoas não estão preparadas para receber esse tipo de ofensa, mesmo que elas sejam
relevante, ou seja, não tem nada a ver aquilo que estão falando ali, né? E aí, só para fechar minha fala, já vou deixar você falar, Daniel. Uma das coisas, dos pontos que foi falado ali no vídeo, era a questão da tecnologia, né? A tecnologia, eu acho que a pandemia está sendo um divisor de águas nessa questão, se ajudou ou se causou mais discórdia. Por quê? Porque até a pandemia, a gente tinha a tecnologia aliada à religião muito mal usada, tá? A gente tinha, por exemplo, vou falar de canal católico, que é a minha... Como eu sou católica, também sou da área de comunicação, então fico mais segura para falar. A gente tinha 2 bons canais, Rede Vida, melhor, 3. Rede Vida, Rede Aparecida e Canção Nova, né? 3 bons canais católicos. Com a pandemia, a gente passou a ter não só esses 3 bons canais católicos, como a gente passou a ter as paróquias transmitindo as missas, as paróquias fazendo atividades pelo Zoom, pelo Google Meets, pelo YouTube. A gente passou a ter padres com os seus canais no YouTube fazendo evangelização. Então, assim, para mim, dos 7 anos para cá, os últimos 2 anos, né, se a gente for contar assim, 2020, 2021, a tecnologia sendo uma excelente aliada com relação ao processo de evangelização. Mas antes estava difícil, né? Porque o pessoal ia para a internet, para as mídias sociais, para falar um monte de besteira. Mas vamos lá, Daniel, bota a sua opinião, por favor. Estou falando aqui com a minha mãe. Uma coisa que eu tenho observado, calma aí, deixa eu ficar assim, porque a luminosidade aqui, eu vou ficar em pé, mas a luminosidade para ficar melhor, porque minha câmera não é tão 10 de pouco. Então. Uma coisa que eu estou percebendo hoje em dia, que tudo se politiza, tudo tem um preconceito. Eu não estou dizendo que, vamos lá, casos e casos. Tem casos, sim, que você tem que lutar por uma causa. As pessoas, elas lutam pelo aquilo que acreditam, pelo aquilo que foram criadas e conviver com as suas experiências. Mas, por exemplo, chamamos de ideologias, cada um... Ideologias políticas, religiosas, sociais, amorosas e por aí vai. Mas o que está acontecendo hoje em dia é que tem muitas pessoas tentando resolver os problemas. Por exemplo, se uma pessoa chega assim, eu vou resolver o problema do preconceito, chega lá e faz o preconceito, que isso se chama hipocrisia. Porque, assim, você tem que ter muito cuidado do que você fala, e você ser hipócrita às vezes, tudo bem. Eu fui hipócrita em dizer isso e fazer aquilo. Verdade. Acontece algumas vezes. Você vê, algumas vezes você fala uma coisa e faz outra. É normal. Mas se uma pessoa fica fazendo isso repetitivamente, aí sim é um problema. Por isso que às vezes a gente julga as pessoas. Entendeu? A gente não julga as pessoas para magoar. Pode ser que algumas vezes sim também. A gente julga para magoar, porque a gente fica magoado por dentro. Uma coisa eu tenho certeza, gente, a pessoa que julga a outra está tão magoada consigo e com a pessoa que está julgando. Possa ter certeza, porque uma pessoa que está feliz com o outro, está feliz com si próprio, ela vai e ajuda o próximo. E se o próximo está feliz, vai e tenta te ajudar também, mas às vezes acostuma a gente ter o nosso pensamento e deixar o próximo lá também com a vida dele. Uhum. Mas, hoje em dia, eu vejo um grande problema, que é o problema de consertar tudo. O que é consertar tudo? Tudo que é solução, as pessoas são muito ansiosas, assim, vambora, é isso, e as pessoas acabam se prejudicando. Exemplo, eu quero vacina. Eu não aguento mais a pandemia, todos querem ser vacinados. Mas eu não tenho que ficar pensando 24 horas por dia, vacina. Ou política, às vezes. Às vezes eu olho assim, às vezes até é bom eu ver, saber o que está acontecendo com meu pai, mas ficar, política. Ou às vezes por exemplo, eu sou evangélico.
Aí eu acredito e eu oro, eu leio a Bíblia, enfim, eu faço as minhas coisas. Mas eu não fico 24 horas por dia, meu Deus, Jesus, não, porque eu tenho minhas outras coisas, eu sei que Deus compreende tudo que eu estou fazendo. Mas o que acontece hoje em dia não é culpa de vocês, porque vocês são geração passada e vocês foram criados do mesmo jeito que nós estamos sendo criados, em consertar problemas. Às vezes você tentar consertar alguma coisa só vai piorar. Por exemplo, se você chega para uma pessoa que, por exemplo, meu irmão tem problema com droga. Se todo mundo da família já chegou para ele e falou o que ele tem que fazer. Mas se ele quer e se sente à vontade, eu sei que é difícil sair disso, porque é um vício, você depende disso para sobreviver, você não vai julgar ele. Você ajuda. Sabe o que hoje eu fiz? Eu mandei, oi, irmão, tudo bem? Como é que você tá? Deixa eu abençoar ele, oi, tudo bem, não sei o quê, oi, irmão. Entende onde eu quero chegar? Porque se a pessoa já tem um problema dela, ficar julgando também piora. Piora. Porque já é difícil lidar com a gente. Imagine lidar com os outros. A gente tem que ter paciência Sim. com a gente e com o outro. Então, às vezes, quando eu olho uma pessoa tendo preconceito com a outra, eu, em vez de eu me estressar com a pessoa e a pessoa que já está estressada, porque a pessoa que tem preconceito, ela tem alguma coisa aqui que não aceita, que se chama preconceito, que a gente denomina, uma coisa que a gente não aceita e que tinha que aceitar. Por isso que se chama preconceito. Já julgamento é uma coisa que a gente julga e não tem que aceitar. Na verdade, o pré-conceito é quando você tem um conceito pré-estabelecido por uma pessoa ou por fatores, enfim, né? Isso. Eu entendi. E você tem um conceito, você forma um conceito antes de conhecer. Sim, mas a responsabilidade passa a ser sua do momento a partir que você começa a entrar na adolescência. Se você chega para um adolescente da minha idade e fala, ou como vocês, professores, estudam, é porque a gente já tem mente para estudar. É difícil você chegar para uma pessoa pequenininhos, de 8 anos, 7 anos, estudar, porque eles não vão compreender isso. Às vezes, tem aquela história que, olha só, uma coisa que mudou. Lembra que antigamente os responsáveis ficavam na sala conversando, papo de adulto é de adulto, de criança é de criança? Hoje já não é mais assim. Hoje eles levam mais na leveza. Não, filha, não, não sei o que. Por exemplo, sua filha chega assim, por exemplo, pai, eu quero comprar uma coisa. Mãe, quero comprar uma coisa. Você chega e fala, olha, filha, não é bem assim, entendeu? Ó, mas ó, no futuro você vai entender. E no futuro você explica e possivelmente ela pode entender. Mas eu não culpo. Às vezes eu culpo, eu vou falar assim, até eu tenho lá no meu Instagram, eu tô cheio de stories que eu tô fazendo para descontrair. Aí eu fico assim, ai, por que a vida tem que ser assim? Uma parte da culpa, uma parte bem pequena de vocês, sabe? Porque às vezes a gente costuma botar a culpa nos outros, mas será que a gente está fazendo o máximo de nós, que a gente está disponível? Porque é fácil olhar para o outro e falar, você é assim, o seu cabelo é assim. Não é melhor fazer um elogio e tentar ajudar? Porque você não sabe, só você sabe o que está passando pela sua cabeça. Ninguém mais compreende. Tanto que se você pode falar para a pessoa que você sente, a pessoa muitas das vezes vai te ouvir e compreender. Mas as pessoas não têm que saber totalmente da nossa vida. Isso eu concordo. E é só isso que eu queria botar também, porque já está acabando e você fazer a chamada. A chamada, na verdade, já vou olhando aqui os participantes. E aí já vou marcando aqui pela lista de participantes. Mas uma coisa que o texto ele tá lá na plataforma, né? O texto todo sobre a diversidade religiosa, essa questão da importância cultural da diversidade religiosa. Vocês precisam ler este texto, tá? Eu acho que a aula fica mais produtiva quando a gente não fica lendo o tempo todo, mas a gente deixa vocês falarem, né? Eu gostaria que mais alunos participassem. Essa turma ela está com uma boa participação no presencial. Eu sei que no presencial aqueles que estão indo se colocam, falam, né? Mas seria interessante também que vocês tivessem a mesma participação no online. Mas entendo, né? Que tem a conexão, tem o microfone, enfim. Na próxima aula,
a gente já vai partir, né, para alguns aspectos mais assim teológicos da religião, tá? Algumas curiosidades, vou partir para alguns aspectos mais sociais com relação à religião, tá? Os assuntos vão ficar menos densos, digamos assim, porque eu preciso dar essa base para vocês, né? Que vocês vão ver que quando vocês chegarem lá no ensino médio, quando vocês tiverem sociologia, filosofia, né? A parte da história, que vai ficar também uma matéria mais densa, se vocês chegarem lá no ensino médio com uma cabeça mais aberta, tá? Para esse tipo de pensamento reflexivo, principalmente em sociologia, o impacto vai ser menor, né? Porque é uma coisa que eu venho percebendo aí ao longo dos anos, que quando o aluno passa do 9º ano, porque a gente tinha filosofia e sociologia no 9º ano, há um tempinho atrás aí. E aí tudo mudou, isso tudo foi para o ensino médio, né? Então, quando o aluno faz essa transição do 9º ano para o ensino médio, sem ver essas bases que vocês já têm aí alguma referência, seja em ensino religioso, seja em empreendedorismo, pensar a questão da sociologia, da filosofia, fica mais fácil para vocês. É aquela coisa assim, vocês já estarão pensando fora da caixinha, né? Fora daquela coisa engessada, tá bom? Então, beijo para vocês. Vamos tomar o nosso café, tá na hora do nosso recreio. E a gente... Depois eu te explico um negócio lá no Instagram, tá? Tá. Depois... Tá, beleza. Ih, acho que eu travei. Tchauzinho, gente. Fiquem com Deus. Tchau, tchau.